Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E o convidado de hoje, Dr. José Albênio Júnior, para falar sobre a sua tese de doutorado, Política de Consensualização de Conflitos e Acesso à Justiça. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Aqui o Dr. José Albênio Júnior. Como a gente falou agora há pouco, realmente agora, terminando o doutorado, temos a honra de receber o Dr. Albênio. Seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmico Direito. Olá, Dr. Nazeu. Quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui no programa Dinâmica do Direito, para poder dialogar com você, e, claro, ter a oportunidade de conversar e também passar informações, discussões com todos os telespectadores do programa Dinâmica do Direito. Muito bem, o Dr. José Albênio, ele recentemente concluiu sua tese de doutorado pela Universidade de Brasília. Na última sexta-feira teve a sua defesa. Dr. Albênio, é um tema bem amplo, mas certamente com muita propriedade no contexto atual jurídico. Política de consensualização de conflitos e acesso à justiça. Professor, de início, nesse primeiro bloco, vamos falar do seu interesse pela temática. Na verdade, o senhor é professor de arbitragem e mediação. Isso, eu leciono a disciplina de arbitragem e mediação na Universidade Federal Rural do Semiárido, do FESA. Eu já venho pesquisando dentro dessa área há aproximadamente 6, 7 anos. E não só o fato de lecionar a disciplina e o engajamento com alguns projetos, como é o caso do grupo de estudos em mediação, arbitragem e conciliação, que é o GEMAC, que agora se transformou em GECAGE, que é o grupo de estudos em conflito e acesso à justiça, fez com que a minha pesquisa do doutorado ela fosse direcionada para esse caminho também. Então eu trabalhei na tese a política de consensualização de conflitos e também o acesso à justiça. Para ser mais específico na tese, eu trouxe um viés de observar que esse acesso à justiça ele pode ser visualizado em outros espaços. Eu trabalhei inclusive no núcleo de práticas jurídicas, mas poderia ser qualquer outro espaço também que possa ser considerado espaço de acesso à justiça, como é o caso das defensorias ou outras instâncias que também passam a ser onde possa se visualizar esse acesso à justiça. Mas é um interesse, sim, é uma área hoje que eu me debruço, que eu tenho até, digamos assim, uma certa paixão nessa pesquisa, um acadêmico que tem muito interesse. E esse desenvolver foi nesses quase 4 anos de doutorado, sob a orientação da professora Ana Cláudia Farranha, professora da Universidade de Brasília, que foi e continua sendo, a gente continua com esse laço, a minha orientadora, e que ela tem um viés muito forte de discussão sobre políticas públicas e veio a casar com essa temática. Professor Albênio, eu acredito que todo pesquisador, a maior preocupação quando ele vai desenvolver um trabalho acadêmico é a questão das fontes. Aqui no Brasil, tinha fontes boas para o senhor trabalhar ou o senhor teve que recorrer a autores de fora? Ótimo, ótimo. Hoje nós temos um acervo bem considerável, sim. Hoje as discussões sobre mediação, conciliação, em especial mediação, conciliação e arbitragem também, mas eu prefiro não tocar porque a própria tese ela não se enveredou para arbitragem, apesar de ser um método também tido como alternativo de resolução de conflitos. Mas hoje nós temos sim, Dr. Nazeu, há um acervo bibliográfico muito interessante, autores que se debruçam. Claro que isso foi algo muito mais recente. Nós temos grandes clássicos que discutem sobre essa temática, já que você citou a nível de literatura estrangeira, nós temos várias referências, o Frank Sander, que faleceu no ano passado, mas inclusive ele é o grande, digamos assim, idealizador de alguns conceitos como o Tribunal Multiportas, o Multi-Door Courthouse, que aqui foi traduzido pela Justiça ou Tribunal Multiportas, o Mauro Capelletti, o Brian Gart, a professora Maria Hernandes Crespo, a Samora e Castilho, são vários autores estrangeiros que se debruçam, e aqui no Brasil também nós temos hoje, para minha alegria, para a alegria nossa, temos uma literatura nacional
que passa a discutir sobre isso. Vários autores também se debruçam sobre discussão, não só de mediação e conciliação, mas a própria discussão sobre acesso à justiça. Mas o fato de nós já termos um acervo considerável, isso não esgota as discussões, pelo contrário, eu acho e defendo que mais pessoas possam discutir sobre esse assunto, que mais pessoas possam trazer as suas publicações, porque são através dessas publicações que a gente começa a melhor pensar, né? Quando a gente acaba construindo, são essas pessoas que trazem as suas ideias que vão servir de base para os nossos referenciais teóricos, né? O nosso referencial teórico. Então, hoje nós temos um acervo até considerável, mas eu acho que nós podemos crescer mais ainda. Eu acho que essa discussão, eu arrisco até dizer, como eu já disse até mesmo em evento recente, que nós ainda estamos numa fase ainda pré-ambular dessa discussão. Nós ainda temos muito a aprender e muito ainda a acrescentar no que se refere a esse tema. Professor Albêniz, aproveitar o primeiro bloco para tentar conversar com o pessoal. Tem muitos estudantes nos assistindo. Diferenciar, assim, uma dissertação, me ajude a diferenciar uma dissertação de mestrado de uma tese de doutorado. Tem um mito que afirma na academia, a gente tenta, e vamos tentar desmistificar aqui, que uma tese é algo que ninguém nunca tem pensado, ninguém nunca tenha cogitado. Como é que funciona, partindo da questão da dissertação, para chegar numa tese? Ótimo, ótimo. A dissertação, primeiro, você falou muito bem, a nomenclatura vinculada ao curso, né? A dissertação ela está atrelada ao mestrado e a tese atrelada ao doutorado. Primeira coisa que é muito comum das duas, né, de qualquer outro trabalho, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, é que esses trabalhos refletem uma pesquisa que você está desenvolvendo. Indiferente de ser TCC ou monografia ou dissertação ou mestrado, a primeira coisa fundamental de saber é que ali é o reflexo de uma pesquisa que você acabou, de certa forma, desenvolvendo. A diferença é que a tese do doutorado, ela tem toda aquela questão em torno de ser uma discussão, digamos assim, inédita, e esse ineditismo não significa dizer assunto não abordado ou não tratado, mas uma concepção ou visão que torne aquilo literalmente uma tese, que torne aquilo um diferencial. Se partir da premissa desse assunto que eu abordei, claro que outras pessoas abordam, claro que inúmeras pessoas, até porque eu preciso de referencial teórico para a construção do próprio trabalho. Mas o que torna a tese diferencial de todos os demais, até porque é um trabalho de uma evolução sua, digamos, na construção acadêmica, você passou por uma graduação, alguns passam por uma especialização, por uma lato sensu e passam por um mestrado até chegar um doutorado. Então é um trabalho onde exige uma maior acuidade, né? Um maior detalhamento e que você consiga trazer uma proposta, e essa proposta sim é uma proposta considerada nova, né? Uma proposta considerada de uma certa relevância e de uma certa contribuição. E tem sim, tem esse caráter, a tese ele tem esse caráter desse ineditismo. Não significa dizer que o que você discuta é novo, porque senão as pessoas teriam que inventar a cada tese uma situação onde ninguém tenha sequer falado. Pelo contrário, os assuntos que são discutidos nas teses são assuntos onde as pessoas já sabem, já até conhecem, mas é você enquanto pesquisador que vai trazer uma contribuição, algo considerado valioso, na feitura daquele trabalho. Para ter uma ideia, o trabalho que ganhou o prêmio CAPES do ano passado, 2018, foi um trabalho da Uniceub, Centro Universitário de Brasília. O segundo lugar foi da UNB, mas o primeiro lugar falava sobre judicialização da saúde. Sobre judicialização da saúde. Claro que ele trouxe um contexto bem diferencial, mas se você analisar a rigor, não era um tema, não se trata de um tema que ninguém ouviu falar, pelo contrário, mas ele fez um trabalho tão bem feito, tão consistente, que ele conseguiu trazer ali um viés diferenciado, trouxe uma concepção muito bem diferente e, claro, trouxe o que a gente sempre gosta também, que são propostas, trazer propostas, um viés onde aquilo possa também ser inserido na prática. Bem. Professor, o senhor falou agora há pouco, foram 4 anos desenvolvendo a tese. Há 4 anos atrás, o senhor pesava mais de 100 quilos, o senhor tinha talvez outra mentalidade. Isso. Pode ser que durante, no caso, a evolução do trabalho,
você vá mudando também o seu pensamento do início da tese era e a sua conclusão, você às vezes dá esse giro de 180 graus? Total, às vezes até 360, né? 180 às vezes acaba sendo até bondoso. Mas acontece, é natural que as pessoas possam mudar os seus trabalhos ou possam modular os seus trabalhos. Isso é absolutamente natural. É por isso que existem os projetos. O seu projeto está ali para trazer quais são os elementos de construção do seu trabalho, mas certamente o seu trabalho ele pode ser modificado. E claro que isso você vai sentir a partir do momento que você começa a pesquisar. O seu projeto é uma ideia do que você vai construir. Depois você vai construir isso na prática. Você demonstra um esqueleto e depois você precisa dar um corpo a esse esqueleto. E muitas vezes você precisa fazer uma série de alterações. A pesquisa ela acaba sendo direcionada para um outro caminho. Isso eu sempre digo que é absolutamente até normal, eu posso até dizer natural, dessas modificações. A minha pesquisa passou por modificações ao longo da sua construção. E não eram modificações no sentido de desistir, tratar de um outro tema, nada disso. Mas a necessidade, o caminho vai fazendo com que você possa modular. Eu sempre digo que é como uma estrada, né? Às vezes você percebe que a estrada, entre vários caminhos, você tem muitos buracos, percalços, e às vezes você acaba desviando e seguindo outros caminhos. Mas o destino é o mesmo. O destino é o mesmo desse trabalho. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor José Albênez Júnior, professor da Faculdade do FESA, Departamento de Direito, falando sobre a sua tese Política de Consensualização de Conflitos e Acesso à Justiça. No próximo bloco, doutor Albênez, vamos enveredar ainda mais sobre tão importante temática. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, conversando aqui com o professor José Albênez, do Departamento de Direito da UFESA, falando sobre a sua tese de doutorado, Política de Consensualização de Conflitos e Acesso à Justiça. Professor Albênez, falamos no primeiro bloco, os percalços, 4 anos de batalha acadêmica para construir sua tese. O senhor afirma que cada tese de doutorado tem que ter um viés próprio, trazendo a identidade do profissional, do jurista. Qual foi, assim, o senhor acredita, nesses 4 anos, a sua maior contribuição, algo que o senhor acrescentou a tão importantes autores que o senhor deve ter recorrido? Ótimo. A tese que eu desenvolvi, em conjunto com minha orientadora, a professora Ana Cláudia, falava sobre política de consensualização de conflitos e acesso à justiça. Uma das ideias centrais do trabalho, que eu considero como uma contribuição, é passar a analisar como essas políticas elas vêm sendo desenvolvidas hoje no país. As pessoas sabem hoje, as pessoas que se debruçam no direito, sejam os profissionais ou os alunos, sabem que hoje a gente passa por uma reformulação não só na construção normativa, mas também na construção de uma certa mudança de mentalidade da população pela busca de outros caminhos na resolução dos seus conflitos, seja por meio da mediação, seja por meio da conciliação. No entanto, nós ainda nos deparamos ainda hoje numa situação que eu considero como algo ainda muito delicado, que é ainda, e esse fator que eu vou dizer é cultural sim, que é a cultura judiciarista. Nós já temos quase 10 anos de uma resolução que foi criada pelo CNJ, a Resolução 125, e desses quase 10 anos, de 2010 para cá, ainda permanecem algumas dúvidas, ou persistem algumas dúvidas. Eu trabalhei isso ao longo da tese, porque essa resolução ela trabalha com a política judiciária de resolução de conflitos. É algo que eu considero extremamente saudável, mas ao mesmo tempo eu tenho as críticas porque, de certa forma, também você tem uma centralização no próprio judiciário. O que eu busco através dessa tese é mostrar que é possível você encontrar o acesso à justiça em outros espaços fora do próprio judiciário. Acesso à justiça não é igual a acesso ao judiciário. Eu posso dizer que o acesso ao judiciário, numa linguagem matemática, digamos assim,
está contido dentro do chamado acesso à justiça. Mas acesso à justiça não é igual acesso ao judiciário, porque senão eu poderia dizer que qualquer pessoa, numa lógica simples, que foi ao judiciário, todas elas tiveram o acesso à justiça. E a gente sabe que o acesso à justiça é algo de difícil até mesmo conceituação. O próprio autor, um clássico, Mauro Capelletti, no Acesso à Justiça, junto com o Brian Gart, eles já diziam no início do livro deles que o acesso à justiça é um conceito extremamente difícil, mas que o acesso à justiça ele deixa bem claro uma coisa. O acesso à justiça nada mais é, de uma forma mais simples, é a forma que as pessoas encontram de reivindicar os seus direitos. E como é que essas pessoas reivindicam esses seus direitos? Não significa dizer que a reivindicação dos seus direitos seja somente a ida à busca ao próprio judiciário. E aí, claro, para se reivindicar, a gente precisa começar a pensar. E a gente sabe hoje das aspas, males que o judiciário sofre em função disso, talvez pelo número de demandas excessivas. Não precisa ser uma pessoa expert para saber que o judiciário hoje, dentro do que se chama crise do judiciário, está atrelado em alguns pontos ao seu número elevado de demandas. O judiciário hoje recepciona muitas demandas, os números dizem isso, Quando você vai para os relatórios, você vê que há sempre uma crescente, Num recente relatório do CNJ, trata já de judicialização de acesso à saúde, ou judicialização da saúde, um crescimento de 30%. E olha que eu estou falando de judicialização da saúde, um crescimento de 30%. Quantas outras judicializações? Então é uma forma também, e aí eu vejo como uma contribuição, doutor Naseu, nossa, pesquisadores, de mostrar outros caminhos. É possível que outras instâncias, e aí eu cito o Núcleo de Práticas Jurídicas, eu cito as defensorias, o próprio Ministério, os próprios escritórios, as próprias câmaras. É possível que esses espaços também eles possam contribuir como espaço de acesso à justiça. Em outras palavras, já que eu comecei aqui falando que acesso à justiça é um sistema onde se reivindica e busca seus direitos, a concretização desses direitos, por que não concretizar esses direitos fora do próprio judiciário? Eu não preciso de uma sentença. Claro que se eu busco o judiciário e o magistrado vem a proferir a sentença, que é um ato que é próprio do magistrado, tudo bem, essa foi uma opção. Mas isso não significa dizer que o acesso à justiça vai estar atrelado sempre à ideia de judicializar e, portanto, ter uma sentença. Eu posso dizer perfeitamente que foi proferida uma sentença e aquela pessoa está totalmente insatisfeita, dizer, inclusive, que sequer teve algum acesso à justiça. Ou melhor, eu tiro até a palavra acesso, dizer que teve justiça ali. Então, essa ideia de você buscar por outros caminhos, por outras instâncias, ela fortalece muito. E eu acho que esse é o papel hoje, de descentralizar, de buscar. Aqui no Brasil já se adota isso, essa ideia de justiça multiportas, de tribunal multiportas, que na verdade foi uma importação do que já tem na literatura norte-americana, fazendo menção ao professor recém-falecido Frank Sander, que criou numa conferência que aconteceu em Minnesota, em 76, nos Estados Unidos, onde ele criou a ideia do Multi-Door Courthouse, que aqui foi importado até pelo manual do CNJ como justiça multiporta, tribunal multiportas, onde ele parte até do pressuposto de que quem judicializa, ao judiciário cabe mostrar a essas pessoas que é possível uma triagem e mostrar outros caminhos. Até mesmo quando se judicializa, é possível que o judiciário possa fazer uma triagem e dizer, por que não solucionar pela via da mediação, por que não solucionar pela via da conciliação? Professor Albens, aí nesse bloco, o senhor pode me ajudar no direito comparado? O senhor falou aqui o direito norte-americano, está anos-luz à frente nossa no quesito conciliação, mediação, arbitragem. Me desminta se eu estiver errado, mas acredito que até as esferas penais é resolvido lá na conciliação. Acho que no Brasil isso é totalmente vedado, professor. Me ajude se eu estiver errado. Fazendo menção, já que eu tratei aqui da concepção norte-americana, e nós bebemos muito dessa fonte, não é à toa que o próprio manual do CNJ aborda o tribunal multiportas, como eu fiz referência há pouco tempo ao professor Frank Sander, naquela conferência em 76, que passou a tratar dessa ideia, das variedades dos processos de resolução de conflitos,
Mas tratando dentro dessa uma visão comparada, tem sim, e aí já que foi falado dos Estados Unidos, há um diferencial, até mesmo por parte da cultura local. Eu sempre digo, quando se faz uma análise de um outro país e tenta trazer para cá, é sempre interessante que a gente saiba também separar as culturas. Porque não é o fato de ter uma política, digamos, em um outro país que aqui vai ser inserida, porque lá foi exitosa. E, inclusive, eu posso dizer que lá é exitosa e pode trazer para cá e ser desastrosa, inclusive. Mas lá eles têm uma cultura diferenciada do próprio norte-americano. Você tem pessoas que estão muito mais propícias diante dos litígios a buscarem outras instâncias fora do judiciário. Tanto que lá tem grandes escritórios, ou até mesmo escritórios, eu retiro até a palavra grandes, escritórios, espaços que trabalham com negociação, que trabalham com mediação. A experiência de lá é muito exitosa. Existe até um trabalho, doutor Naseu, que eu cito na tese, da professora Daniela Gabay, a professora Daniela Gabay, e ela fez um trabalho chamado Mediação e Judiciário, e nesse trabalho Mediação e Judiciário ela faz até uma comparação Brasil e Estados Unidos, em alguns estados norte-americanos, em comparação em alguns estados aqui, Rio, São Paulo e o DF, o Distrito Federal, e claro que as experiências lá são muito exitosas. Lá você tem mediação, programas de mediação até por telefone, e que são extremamente exitosas. Você diz, isso é possível? É possível porque você tem uma população muito mais propícia a isso. Você tem uma mudança de mentalidade. As pessoas passam a entender e a compreender que quando você está diante de um conflito, eu não preciso necessariamente ter uma sentença do magistrado. O que eu preciso muitas vezes é um profissional até muito mais habilitado para lidar com um diálogo, com uma espécie de negociação, ser um bom mediador, ser um bom conciliador. E aí é muito bom também deixar bem claro, e eu já falei isso em alguns momentos, que não se trata de uma ideia separatista, porque muitas vezes tratam a ideia da discussão da mediação e conciliação como se fosse uma ideia separatista. O que eu quero dizer com isso? Judicialização não tem que existir, ou, por um outro lado, mediação e conciliação não devem existir. Não, elas andam em conjunto. A judicialização também é uma via, e é uma via adequada quando ela é necessária. Quando há necessidade, a judicialização ela será necessária sim. Em outras palavras, não significa dizer que para todo conflito, a mediação ou a conciliação será o melhor caminho. A ideia do Tribunal Multiportas, ele trabalha com essa ideia de triagem. Muitas vezes a judicialização ela se faz necessária. O nosso grande problema aqui é que ainda hoje tudo acaba desaguando no caminho da judicialização. Talvez por uma cultura ainda muito forte nossa. É comum que as pessoas, diante de conflitos, elas utilizem uma frase tão famosa que todo mundo já conhece: vou colocar você na justiça. Não precisa nem ser uma pessoa de formação jurídica. Qualquer pessoa diante de um conflito vai utilizar essa frase. Claro que essa frase ela tem várias contextualizações: defesa, receio, medo, busca de direitos, mas sempre acaba desaguando única e exclusivamente no judiciário. E depois vem algumas situações frustrantes, em que sentido? Ir ao judiciário em uma espera de resposta em tempo recorde, e fazendo jus ao próprio judiciário, muitas vezes o judiciário está sobrecarregado e precisa de tempo. O processo é tempo e exige tempo para chegar à solução. Dr. José Albênez, falando aqui sobre a sua tese, Política de Consensualização de Conflitos e Acesso à Justiça, recentemente defendida na Universidade de Brasília. Então não sai daí, ainda vamos dissertar um pouquinho junto com o professor Albênez sobre tão importante temática. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos aqui falando a temática Política de Consensualização de Conflitos e Acesso à Justiça, que foi a tese muito bem defendida pelo professor José Albênez, agora doutor, professor da UFESA, professor de Processo, Mediação e Arbitragem. Professor Albênez, terceiro bloco, vamos refletir um pouquinho mais a questão do acesso à justiça. Tivemos algumas reformas recentes, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que num dos pontos ela dispunha que, no caso, se o trabalhador
perdesse a causa, ele tem que pagar a sucumbência. A partir desse pequeno dispositivo, muitos advogados, junto com os seus clientes, desestimularam de entrar no judiciário trabalhista e as demandas caíram drasticamente. O que o senhor acha desses dispositivos, já que o senhor refletiu sobre acesso à justiça, políticas públicas de consensualização, esse tipo de dispositivo, doutor, que salvo engano, foi até debatido no Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de dispositivo que inibe, no caso, a judicialização, é positivo, é negativo, ao seu ver? Olha, eu achei fantástica essa pergunta, doutor Naseu. Eu até gosto de utilizar um termo que é técnica de encorajamento e técnica de desencorajamento, né? Eu acho que esse dispositivo, a gente pode ver por dois lados. De certa forma, acaba sendo um desencorajar, né? A partir do momento que você vê esse dispositivo do pagamento dos honorários em caso de não êxito, isso acaba sendo um desencorajar para a judicialização. Eu sempre digo que a gente precisa olhar e entender por todos os lados. Qual é a razão de ser desse dispositivo? Querer que, por exemplo, que haja uma diminuição de judicializações na seara trabalhista, será que essa é a proposta? Ou, na verdade, é por uma questão literalmente de justiça, dizer que se há um não êxito, nada mais coerente de que seja feito o pagamento dos honorários. Mas, sem sombra de dúvidas, isso gerou, de certa forma já veio, inclusive recente, teve um evento aqui em Mossoró sobre essa temática, sobre essa discussão, mas isso já gerou impactos no que se refere à diminuição, isso é nítido, né? Não sei os números exatos, mas é visível, você vê quando você vê os relatos, pessoas falando que há essa diminuição. Eu acho que é uma forma de se estimular outros caminhos de consensualização de conflitos, mas eu tenho uma crítica com relação a isso. Eu acho que as formas de estimular, elas poderiam e podem vir de outra forma, né? Elas podem ter um outro viés. Não é apenas dizendo, vamos agora ter essa cobrança, essa exigência para que as pessoas busquem outros caminhos. Isso muitas vezes não é uma forma de se estimular. Por exemplo, a conciliação. Eu não estimulo a conciliação cerceando ou acrescentando algumas sanções, digamos assim, ou punições, ou desdobramentos, digamos assim, em função de não êxito nessas demandas. Eu acho que eu estimulo muito mais quando eu mostro que esses mecanismos eles são adequados. É o que eu sempre falo, você afirmar que você obrigatoriamente tem que ir para uma sessão de conciliação porque uma parte quis, né, e o Código de Processo trabalha com essa ideia. Eu acho que mais importante do que ir para essa sessão é conscientizar as pessoas da importância daquele momento. Porque você pode hoje lidar com situações onde você vai para essas sessões, mas o que você tem ali é um grupo de pessoas ou pessoas que não têm total vontade, desejo, anseio de se chegar a uma solução pacífica de conflitos. Então eu acho que toda mudança ela deve ser olhada por todos os pontos de vista, até para que a gente não seja injusto, você tenha uma visão unilateral, né? Entender qual foi a razão, né? Qual é de fato a razão quando se criou esse dispositivo, né? Que por consequência hoje os números mostram que há uma redução de demandas na Justiça do Trabalho, mas ao mesmo tempo passar a trazer um olhar crítico, né? Dizer que é através dessa forma, é através desse mecanismo que eu estimulo, né? Ou na verdade eu estou até mesmo cerceando, porque talvez seja uma forma até de desencorajar as pessoas judicializarem e até mesmo sequer buscar a via da consensualização de conflitos, ou seja, nenhuma via, nem outra via. Ou seja, é uma tomada de iniciativa, de mudança normativa, de mudança legal, mas que na prática, como nós falamos aqui desde o início, o acesso à justiça é um sistema de reivindicação. Ou seja, cria-se normativas onde na verdade não vai ter reivindicação sequer pela via judicial, sequer pela via consensual. Então eu acho importante ver todos os olhares, mas eu acho que acima da mudança normativa há uma necessidade de uma política de conscientização, de mostrar que por mais que haja essa mudança, as pessoas podem encontrar respostas adequadas
pela via, por exemplo, da conciliação. Professor Albêniz, na última década apareceram algumas empresas, inclusive que prestam consultoria especializadas, chamadas startups. O senhor fez alguma reflexão a respeito delas? Na tese eu não cheguei a fazer reflexão dentro dessa seara, né, discussão sobre as startups, uma discussão também com um viés mais empresarial, digital, mas não são áreas ou temáticas que estão excluídas. Né? As discussões que envolvem consensualização de conflitos, elas não excluem qualquer área, até porque é natural do direito hoje as suas mudanças em razão dessas realidades. Eu sempre gosto de dizer, e eu discuto na tese, faço menção ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Educação, que mais recente emitiu a sua portaria, que gerou a resolução dos currículos das faculdades de Direito, inclusive falando de inserção de novas disciplinas. Aliás, hoje é uma exigência, digamos assim, do MEC, do Conselho Nacional de Educação, que os cursos de Direito tenham uma disciplina como obrigatória, mediação, conciliação e arbitragem, como disciplina obrigatória. Mas eu acho que vai muito disso, da mudança social mesmo. O direito ele hoje passa por algumas mudanças e eu acredito que daqui a alguns anos esse quadro hoje que nós conhecemos de estrutura do direito ele vai passar por algumas mudanças consideradas relevantes diante da nossa necessidade hoje. Hoje a gente fala, já que você falou muito bem, das startups, já se fala muito hoje em direito digital, já se fala muito hoje em outros caminhos, em outras áreas que eu acho que o direito ele vai se aprofundar, mas não exime as discussões sobre conciliação, mediação ou arbitragem, já que não era o nosso tema, mas eu insiro também a arbitragem, por mais que seja um meio heterocompositivo, mas eu insiro também porque é essa realidade. E claro, isso aí não vai estar de fora dessas discussões. Professor, assim, em sala de aula, o senhor procura trazer esse tipo de temática, assim, porque eu percebo muito que não é só um problema cultural do brasileiro, mas os formadores, no caso, os profissionais, os operadores de direito, eu me coloco aqui como advogado, nós não estamos preparados pela nossa instituição, pela minha formação, no caso, eu me coloco aqui, para esse tipo de um diálogo mais aberto. O senhor procura trazer isso para a sala de aula? Sim, perfeito. E o que você falou, doutor Nazeu, eu considero algo extremamente relevante. Esse ponto é tocado na tese, que é também o da formação do estudante. Esse é um problema, eu posso até dizer, essa é uma questão a ser resolvida, que é a formação do estudante, o perfil do estudante. Hoje o mercado ele passa a exigir do profissional certas habilidades, certos conhecimentos que muitas vezes não são compatíveis com aquilo que se vislumbrou durante os 5 anos da graduação. Então, por exemplo, já que a gente está tocando no campo da conciliação, da mediação, é muito comum você ouvir, principalmente de pessoas que já têm uma formação há um certo tempo, pessoas já que têm formação do direito há um certo tempo, ouvir dessas pessoas que desconhecem sobre mediação, conciliação, arbitragem, porque na graduação não lhe foi dada a oportunidade de estudar sobre isso. Em nenhum momento foi dada a oportunidade a essas pessoas para que elas conhecessem. Por consequência, essas pessoas não vão ter certas habilidades para colocar na prática, mas o mercado hoje passa a exigir. E aí você tem aquela sensação de chegar e dizer, como eu sempre faço numa comparação, que hoje o mercado quer que eu dirija muito bem um carro, quando na verdade na graduação sequer me foi mostrado o que é um carro. Mas se exige que eu seja um bom motorista, quando na verdade eu desconheço, não sei nem o que é um carro, não sei se quer dirigir um carro, mas eu preciso ter essa competência e habilidade. Então hoje há também uma responsabilidade, se fala muito em judiciário, mas os cursos de direito eles precisam ter passar por essa modificação. Se eu quero que um egresso, se eu quero que um aluno do curso de direito nosso amanhã seja um bom profissional nessa área, minimamente eu preciso trabalhar isso durante a graduação, trabalhar competências, trabalhar em especial habilidades desse estudante, para que amanhã ele possa colocar isso em prática. Então eu acho que as faculdades de direito hoje têm esse papel,
né? E claro que esse papel vai vir ali, de certa forma, instrumentalizado nos seus projetos pedagógicos, no projeto pedagógico. E eu sempre digo que não é necessariamente a disciplina em si, não é o fato também de ter a disciplina ou as disciplinas sobre meios consensuais, mas também um diálogo com as outras disciplinas. Eu não preciso ser professor de mediação e conciliação para falar da importância delas. Eu posso, no processo, trazer a importância. Eu posso, em qualquer outra disciplina, mostrar a importância dessa área, né? E trazer através de projetos, de grupos, de discussões. Mas eu preciso oportunizar. Se eu quero que um profissional seja amanhã um bom profissional do direito, eu preciso que ele passe ou beba da fonte isso durante a graduação. Mas é natural. Durante a tese eu fiz alguns questionamentos a alguns profissionais e boa parte deles chegaram a dizer não. Olha, durante a sua graduação lhe foi oportunizado o conhecimento sobre mediação e conciliação, e alguns foram categóricos. Não, em nenhum momento foi oportunizado. Mas hoje eu sou um profissional do direito e preciso lidar com isso. Ou seja, às vezes a pessoa tem que começar a estudar quando deveria ver isso na graduação. Então, eu acho que as universidades também têm um papel muito importante de rever seus projetos pedagógicos, de inserir essas discussões hoje, porque o mercado, vamos utilizar essa visão aqui, o mercado certamente vai passar a exigir. E quanto mais a pessoa habilitada, certamente será um melhor profissional, né? E claro, quando eu falo um melhor profissional, uma pessoa mais capacitada, mais habilitada para lidar com esse assunto. Muito bem, professor José Albêniz, vamos dar um rápido intervalo, vamos voltar novamente com o tema política de consensualização de conflitos e acesso à justiça. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. O programa foi todo pautado aqui pelo professor doutor José Albêniz Júnior. Ele que é professor de processo, mediação e arbitragem na Universidade Federal Semiárido, aqui na cidade de Mossoró. Apresentamos a sua tese, Política de Consensualização de Conflitos e Acesso à Justiça. Um programa excelente, programa enriquecedor, tanto para profissionais de direito, estudantes e o pessoal de casa também. Professor Albêniz, vamos já para as considerações finais, mas fale algum projeto, alguma implementação do seu estudo em favor dos estudantes e, quem sabe, também da sociedade civil. Bom, doutor Nazeu, nós estamos na verdade, eu estou iniciando a construção de um projeto que é o GECAG, Grupo de Estudos em Conflito e Acesso à Justiça. Na verdade, o GECAG, ele é uma continuidade do GEMAC, um grupo de estudos em mediação, conciliação e arbitragem, só que eu decidi dar uma nova roupagem, dar um viés mais amplo, discussão até mesmo de um viés de pesquisa, de uma pegada mais forte nesse campo da pesquisa. E a proposta do projeto é passarmos a fazer leituras, compreensões, análises críticas do que se vem pensando, do que se vem pesquisando sobre isso, e também através desse projeto encontrar soluções e caminhos, né? Já que a ideia do projeto é tratar de conflito, é tratar de acesso à justiça, é buscar essas discussões e, por consequência, encontrar soluções e trazer propostas, porque esse também é o papel da universidade. O papel da universidade, por meio da pesquisa, por meio da extensão, é mostrar para a sociedade respostas, trazer caminhos, soluções, e a gente vai ter essa proposta com o grupo de estudos em conflito e acesso à justiça, que apesar de um grupo de pesquisa, ele vai ter outros também vieses na parte da extensão, né? Serão desdobramentos desse projeto. Uma ideia também desse projeto é trabalhar, né, ser um projeto aberto, para outras instâncias, outros atores, outras pessoas poderem participar, que membros do judiciário possam fazer parte, que membros da advocacia possam fazer parte, que membros da defensoria possam fazer parte, do Ministério Público, que outros docentes de outras instituições possam fazer parte, que outros estudantes. A ideia desse projeto é ser esse braço aberto, uma formação, um grupo de pessoas que pensem, né, discutam o conflito, discutam o acesso à justiça, que possam, através das suas pesquisas, das suas publicações, das suas ações, trazer minimamente
uma contribuição à sociedade. Principalmente essa é a razão de ser do projeto, trazer uma contribuição no campo acadêmico, através das publicações, mas uma contribuição para a sociedade que tanto espera, já que a gente fala de acesso à justiça, espera tantas respostas, tantos caminhos de respostas a esse acesso à justiça. O senhor falou nos blogs anteriores que é a importância de integrar esse tão importante projeto com outras disciplinas. A prática jurídica, eu acredito que vai ser um braço forte nessa implementação, nessa busca de novas soluções, professor Albênez. Certeza, total. Eu, inclusive, trato na tese o núcleo de práticas como um espaço de acesso à justiça. Eu acho que mais do que um espaço dentro da universidade ou dentro do curso para se tratar ou abordar disciplinas como os estágios supervisionados, ali é um local de formação mesmo, formação do aluno, de humanização do profissional, é o contato que ele tem com as pessoas que estão diante dos seus conflitos, então é um caráter também humanizado e é um local de acesso à justiça. Então, sem dúvidas, os núcleos de práticas jurídicas são grandes braços e cabe também a todos nós fortalecermos, né, e mostrar a importância e o papel desses espaços que vão muito mais além do que espaços onde se leciona e onde se passam algumas disciplinas. Ali a gente vê um caráter de formação, de humanização, de compreensão dos conflitos, seja por parte dos docentes, discentes e das pessoas que ali procuram, né, pessoas em caráter de hipossuficiência que procuram o núcleo de práticas jurídicas. Professor Albênez, estamos chegando ao final do programa. Desde já agradeço ao senhor, em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, o meu muito obrigado e fica aberto às suas considerações. Eu que agradeço, doutor Nazeu, mais uma vez o convite aqui para estar na TVAD e fico muito feliz em tratar desse tema, que é um tema que para mim é muito caro, falar sobre essa discussão de política de consensualização, que, como eu disse, nós ainda estamos numa fase ainda inicial. Começamos de maneira tardia, se comparado a outros países, mas, como diz um famoso ditado, antes tarde do que nunca, então isso também é muito louvável. Eu acho que a gente precisa trazer para as pessoas que nos assistem a importância, e que elas possam conhecer um pouco mais. Eu convido as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre política de consensualização de conflitos, sobre mediação, sobre conciliação. É natural quem esteja assistindo ou que se insira numa situação ou que tenha parentes ou pessoas e que elas tenham consciência, saibam procurar, e a gente sempre utiliza aquela frase tradicional, procura o judiciário, mas procura o judiciário quando necessário. Muitas vezes a solução ela pode estar próxima, às vezes tirar dúvidas, às vezes consultar, às vezes procurar outras instâncias, elas também acabam sendo formas de resolução de conflitos. Muitas vezes a pessoa vai ao judiciário não apenas por uma questão de sentença, às vezes por uma questão de uma dúvida, de buscar uma resposta adequada. Isso não necessariamente precisava ser instrumentalizado. Então esse é o nosso papel também. Os novos profissionais hoje também têm que ter essa formação. Então eu espero que as pessoas conheçam um pouco mais, aproveitem esse momento também como um convite a essa dúvida, a pesquisar um pouquinho mais sobre isso e estarei sempre à disposição para vir aqui, pela quarta vez, quinta, sexta, sétima, 10ª vez para discutir sobre esse tema e, claro, outros temas onde eu possa contribuir na discussão. Doutor Albênez, reitero aqui os agradecimentos. É sempre uma felicidade ter o senhor aqui nos estúdios, com muita tranquilidade, com muita propriedade, tratando esses temas. A gente percebe aqui uma evolução, ainda mais. Conheci o senhor bem mais pesadinho, bem mais robusto. Generoso. Emagreceu. Exato. E agora é doutor. Exato. Então evoluiu em todos os sentidos. E foi muito bom estar com o senhor. O senhor abriu as portas da UFESA para a gente. Grandes entrevistados, grandes professores estiveram aqui por causa da mediação de Vossa Excelência. Então, só tenho que agradecer e espero continuar no caso, esse canal, esse link com a UFESA através do senhor. Ótimo. Fico sempre à disposição, precisar. Podem contar sempre comigo. Muito bem. Professor José Albênez, professor da UFESA de Processo, Mediação e Arbitragem, ou agora doutor Albênez.
com a tese política de consensualização de conflitos e acesso à justiça. Nos deu aqui um interesse, algo para buscar, nós como profissionais de direito, advogados, o pessoal de casa, estudantes e mesmo, no caso, a sociedade civil. Quando for procurar um advogado, perguntar primeiro: doutor, tem outra via além do judiciário? Exatamente. Tem outro caminho, outro canal? Então, a temática é muito feliz, muito importante, com muita propriedade, doutor Albênez. Então, você de casa, gostou da temática? Continue acompanhando o programa Dinâmico Direito. Trouxemos aqui profissionais brilhantes do naipe, do gabarito do doutor Albênez, para tratar de tão importantes temáticas. No caso, permaneça com a programação da TV AD, os eventos e os cursos, e até mais com o próximo encontro com o Dinâmico Direito. Que Deus abençoe a todos e até mais.